Para ter sucesso na carreira jurídica é fundamental saber se expressar bem, com tranquilidade e naturalidade. No programa de hoje, direto do Clube da Fala no Rio de Janeiro, você vai aprender técnicas de oratória para falar bem em público e ter sucesso na sua vida. Eu sou o professor Sandro Caldeira e bem-vindos a mais um Lifestyle. No exercício da carreira jurídica, seja como advogado, delegado de polícia, juiz, promotor, defensor, é importante estar preparado para lidar com situações que exigem uma boa fala e comunicação assertiva, como em audiências, sustentações orais, falar em público e até mesmo em uma prova oral no caso de concurseiro. E para falar um pouquinho sobre oratória, a gente está aqui no Clube da Fala e vamos conversar com Laila Weintraub, não é isso? Isso. Ela é fonoaudióloga e professora de oratória e vai trocar uma ideia com a gente aqui para você poder entender como se tornar uma pessoa que possa falar melhor, tá bom? Vamos lá então, Laila. Primeiro, prazer. E obrigado. Prazer é todo meu. Obrigado aí pela disponibilidade. Obrigada, tá bom? admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Laila, as pessoas falam muito que oratória é um dom, né? Tem um dom da oratória. Isso é verdade? É um dom ou dá pra gente desenvolver isso com alguma técnica? Não é um dom. A oratória é a arte de falar bem em público. Então ninguém nasce sabendo falar bem em público. É extremamente complexo falar bem em público, porque exige controle emocional, técnicas, conhecimentos e muita prática. Você já pode nascer com uma predisposição... Sim, ter mais facilidade... Ser mais comunicativo, ou extrovertido, ter um bom senso de humor. Mas a habilidade de falar bem em público é complexa, como eu disse, e necessita técnica, conhecimento e prática, o que a gente fala para os alunos. Por exemplo, eu tenho um irmão, meu pai teve 7 filhos em 8 anos, maluco, né? Nossa! Maluco. E eu tenho um irmão que é muito comunicativo, eu brinco que ele é geminiano, ele fala pelos cotovelos, qualquer reunião familiar ele tá lá, brincando, ele tem mais sacadas, ele alegra o ambiente. Mas quando a gente coloca ele para falar em público, ele não age com segurança, a voz dele fica embargada, ele fica trêmulo. Então ele não tem essa habilidade de falar em público, apesar de ser extrovertido e de falar bem em situações sociais. A gente vê muito isso em quem está estudando para concurso e vai fazer uma prova oral, ou quem fez a OAB e depois vai advogar e na vida prática não consegue expressar o conhecimento que tem. A pessoa trava, não consegue, gagueja na hora que vai falar. E isso dá pra gente moldar, pra gente treinar e para que isso não aconteça numa prova oral ou no dia a dia do advogado, né? As pessoas aí que vão exercer advocacia, a gente tem como fazer isso, não tem? Tem. É imprescindível que se treine, como eu falei. Sim. E até porque falar em público é um dos maiores medos da humanidade. É a inibição de comportamento e ansiedade causada na presença de uma pessoa ou situação nova. Imagina a pressão, um candidato na prova oral. Aquilo ali é um divisor de águas para a vida inteira dele. Porque além do conhecimento, né, que a gente sabe que ele tem para chegar numa prova oral, e aí na hora ele ainda tem que mostrar esse conhecimento de uma forma calma, tranquila e de forma clara. Isso é muito difícil. Muito difícil. Esse controle emocional é extremamente difícil. Eu costumo falar que há 16 anos eu ensino a arte de falar bem em público e até hoje eu aprendo. É um aprendizado eterno. Você mesmo que canta, dá aula. Há situações que são realmente que a gente fica um pouco mais ansioso, dependendo. Certeza. É normal a ansiedade, claro, né? A gente ficar aquele um pouco nervosismo, mas é importante saber controlar isso. Para o nervosismo, o primeiro passo é saber respirar, coordenar a fala com a respiração. Também é muito complexo. E a nossa tendência, quando estamos nervosos, é acelerar para se ver logo livre daquilo. Embola tudo e a gente não entende nada. A gente começa a gaguejar, não articula adequadamente, não usa o poder da nossa voz, vai perdendo, vai falhando, a gente não consegue projetar. Nossa, isso é verdade, acontece mesmo. Aí você pega um ar imenso. Então, primeiramente, respire. Respire profundamente. Antes de uma apresentação ou de uma prova oral, tem um exercício muito simples, porque o primeiro é respirar. Outra dica é estar 100% no momento presente. Pense no que vai falar, nas palavras que estão sendo utilizadas, como vai falar, porque a gente começa, o que acontece? Quando a gente sente esse nervosismo, as nossas glândulas suprarrenais, elas liberam adrenalina. Essa adrenalina vai para a corrente sanguínea e acelera o coração, taquicardia, sudorese, tremores. Tem gente que fica com problema gastrointestinal. Tudo isso acontece com o corpo. O problema é quando chega no cérebro, porque a gente começa a pensar no que a gente está sentindo, se perde, começa a gaguejar, dá branco e não sai como gostaríamos. Isso vai existir sempre.
Só que a gente tem que fazer com que essa adrenalina seja metabolizada o mais rápido possível pelo nosso organismo. Como? Não é fácil. Como eu disse, técnica, conhecimento e prática. Mas para você conseguir a respiração logo no começo, antes de entrar numa situação dessa, tem um exercício que faz com que você fique 100% no momento presente, que é o mindfulness, é você conseguir se concentrar, atenção plena e esquecer do nervosismo. Eu sei que não é fácil, porque muitas pessoas relatam, eu não escutei minha voz, eu não consegui enxergar ninguém, eu não olhei pra ninguém. Não acontece muito? Isso acontece muito. Eu saí de mim como se saísse do seu corpo. Então tem um exercício simples de respiração que é o seguinte: você inspira com uma narina assim, faz comigo. Vou treinar assim, aqui, gente. Faça em casa aí também, vamos comigo aqui. Vamos assoar o nariz antes, né? Pra não ter problema. Inspira com uma inspira, passa o dedo pra essa, não, esse mesmo dedo pra outra narina e solta o ar. Inspira novamente. Não acalma? Acalma. O que está acontecendo? Você está conseguindo ter um fluxo maior de oxigênio, está oxigenando. Além disso, você está pensando nessa coordenação focando, do né? dedo. Nessa coordenação. Para não errar e você esquece um pouco do seu nervosismo. Você está utilizando mindfulness, que é simples. Antes de subir no palco, você pode fazer esse exercício. Uma técnica muito simples, né? Simples e funciona. Você já está usando aí duas técnicas essenciais, que é a respiração e o mindfulness. Outra dica é controlar completamente o corpo. A linguagem não verbal. A gente transmite sinais inconscientes de nervosismo. Isso é importante, né? Porque às vezes eu estou falando uma coisa e estou me movimentando de uma forma completamente desconexa com o que eu estou falando. Isso. Então é importante, a gente demora assim, apenas 4 segundos para julgarmos alguém somente pela aparência. Sem que ela emita uma palavra. A forma como você caminha, a sua postura, a gesticulação, como você olha, posicionamento de cabeça, das pernas, a movimentação no palco. Então é muito importante vigiar o corpo. Como eu disse, a gente transmite sinais inconscientes. Então, às vezes, você tá mexendo no cabelo sem querer, coçando o corpo. Mostra que tá nervoso, né? Piscando o olho, olhando pra cima, pra baixo. Tudo. E aí você pode estar até com uma fala firme, uma voz boa, mas o corpo, ele transmite outra coisa. Uma outra mensagem. Outra mensagem, uma mensagem de insegurança. Então, a dica é sempre usar as mãos na altura da linha da cintura, com as palmas das mãos para cima, demonstrando abertura. Não deve ter nenhum obstáculo entre você e a plateia, por exemplo. Então, nada de cruzar, ficar rodando anel, esfregando as mãos, coçando o corpo. Aberto, sempre aberto. Mostrando segurança. Mostrando segurança, a postura ereta, posicionamento de cabeça reto, o olhar sempre olhando nos olhos das pessoas. Sim. Isso é como a gente tá aqui, ó. Tá vendo? A gente tá aqui. Agora, tem alguma técnica que a gente possa fazer aqui rapidinho de voz, alguma coisa, alguma brincadeira aqui para o pessoal de casa? Então, há uma diferença entre voz e fala. Sim. A voz é a ferramenta de comunicação mais básica e imediata que dispomos para interagir na sociedade. Então, é através dela que nós demonstramos as emoções, sensações. E existem alguns aspectos na voz que devem e podem ser trabalhados. Eu vou separar aqui 3. Um é qualidade vocal. Qualidade vocal é o tipo de voz que eu tenho. Timbre. Timbre de voz. Timbre, se a minha voz é aguda, anasalada, rouca, grave. E eu te pergunto, existe voz ideal? Acho que não, né? Acho que tem que ser uma voz que seja agradável. Se for aquela voz anasalada demais, também incomoda um pouco. Mas isso dá para trabalhar através da fonoaudiologia, né? Dá. Que é o que a gente chama de eufonia. Uma voz saudável, sim, clara, com uma boa projeção, com uma boa entonação. Voz de locutora de rádio. É um exercício que os locutores sempre fizeram e que a fonoaudiologia também usa, é através de um lápis. Deixa eu pegar um lápis aqui. Não, tem uma borrachinha. Tá aqui uma borrachinha. Vem aqui! Pode ser vem aqui, Thaísa! Vem aqui, Thaísa. Obrigado! Aqui. Isso, vamos lá, você vai me acompanhar. Vamos treinar, gente. Fazer isso um treino aqui é uma coisa que eu inventei, por acaso. É uma borrachinha, a gente usa isso, pode ser com rolha ou tipo lápis. Uma borrachinha de silicone, né? Isso, uma de pistola de silicone, tá isso, limpinha. Toda fechada, gente. Pra você poder fazer em casa também, ó. Pode ser com lápis, alguma coisa, uma rolha, porque a rolha é um pouco maior, isso aqui é mais discreto. Sim. Então você coloca aqui
na pontinha do dente, assim, ó. Aham. Aí. Vamos lá. Isso. E você pode ler um texto em voz alta ou articular, sobrearticular. Entendi. Você precisa mexer bem a boca. Entendi, para a pessoa poder entender o que a gente está falando. Isso, não é nem para a pessoa entender, isso é para fazer um exercício de dicção. Por quê? Entendi. Se eu falo, eu sei que é meio ridículo falar assim, não é Mas confortável. o pessoal em casa vai entender que a gente Isso, tá fazendo pega isso pro um bem guardanapo, o máximo que pode acontecer é babar um pouquinho, Sim. não tem problema. Que baba, com É, curteiro vá. não tem problema. Você com essa borrachinha é um obstáculo e você está tendo que fazer força, os seus órgãos fonoarticulares, língua, dente, lábio, está tendo que fazer uma força contra a borrachinha. O princípio é o seguinte, imagine que você pegue um peso, solte o peso, o seu braço não fica bem mais Fica mais leve? leve. É a mesma coisa que você está exercitando essa musculatura orofacial e trabalhando ao mesmo tempo. Entendi. Daí a Então, é importância. uma boa forma de vocês treinarem em casa também para terem uma melhor dicção. Né? Dicção, articular bem as palavras. Ficarem bem articulados. Isso com certeza vai fazer com que o seu ritmo de fala também fique menos acelerado. Sim. Você consegue colocar as pausas. Outra dica, em vez de vício de linguagem, né, tipo, não tem? Tipo assim. Use as pausas. As pausas, elas são essenciais porque elas criam suspense ao que nós vamos falar e dá tempo de pensar no que falar. Pare de falar Barack Obama. Ele não usa muito as pausas. Sim. Ele fala em blocos. E a gente fica querendo emendar uma palavra na outra, tipo. Você acaba conseguindo passar uma mensagem com mais clareza quando você fala de forma pausada, né? Claro. Realmente mostrar o que você quer falar. Isso é importante. Lalo, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi muito legal, assim, acho que o pessoal de casa curtiu muito. E é importante a gente ter essa consciência de como a fala é esse instrumento, é um dos primeiros instrumentos, né, de contato que a gente vai ter com outra pessoa. A questão da postura, a questão da fala, para a gente poder se fazer entender pelo outro. Te agradeço muito. Agradeço o pessoal do Clube da Fala também, que é parceiro nosso. Obrigado mesmo. Obrigada de verdade. Agora que você já sabe da importância da oratória para sua carreira, é se capacitar e treinar. Isso pode mudar sua vida. Se você gostou do nosso programa de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e nas minhas outras mídias sociais. A gente se vê no próximo Lifestyle. Até lá!